Olá, estamos em abril de 2017. Vocês sabem quais são os deveres do perito numa ação judicial? É isso que nós vamos ver hoje. Meu nome é José Marcelo Penteado, médico e perito judicial, professor do curso Imersão em Perícias Médicas por Doenças Ocupacionais e sócio-diretor da MedSafe Solution, empresa que produz softwares para a área de saúde ocupacional e perícia médica. Novamente convidando vocês a curtirem as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso YouTube e o nosso Twitter. Vamos então dar início ao nosso tema de hoje. O novo Código de Processo Civil inicia com dois artigos extremamente importantes para o perito, que é o artigo 157 e o artigo 158. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se do encargo alegando motivo legítimo. E o artigo 158, o perito que por dolo ou culpa prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo conselho de classe para a adoção de medidas que entender cabíveis. Esses dois artigos, então, mostram a importância da responsabilidade do perito ao realizar um laudo pericial. E o nosso laudo pericial, o que deverá conter? O Código de Processo Civil define isso? Sim, define. Está lá no artigo 473. O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominante aceito pelos especialistas da área de conhecimento da qual se originou, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz e pelas partes. O Código de Processo Civil, então, começa a nortear como é que deverão ser feitos os nossos laudos periciais. Em primeiro lugar, eu vou ter que analisar qual que é o objeto da perícia, o que está sendo pedido no processo. Por exemplo, se estiver sendo pedido uma doença nexo causal para uma doença de ombro, eu não vou poder falar sobre doença de cotovelo, sobre doença de coluna, etc. Eu vou analisar essa doença do ombro. Identificada essa doença do ombro, eu vou verificar na literatura médica quais são as causas, então, que podem determinar essa doença, tanto as causas laborais quanto as causas extralaborais. Identificado isso, eu vou através de uma análise criteriosa, ou seja, eu tenho que utilizar critérios para estabelecer ou não um nexo causal. O achismo acabou na Justiça do Trabalho. Eu não posso chegar e simplesmente dizer para o juiz: existe nexo causal porque, na minha opinião, tem nexo causal. Opinião de perito não existe. O perito tem que demonstrar efetivamente a existência ou ausência de nexo. Ele vai fazer isso através do uso de critérios. Tem diversos critérios aí na literatura que vocês poderão buscar ou perguntar aqui através do Facebook ou através do Instagram, fazer a pergunta que nós estaremos discutindo mais sobre esses critérios de nexo causal, mas deverão ser feitos. Estabelecido o nexo causal, eu vou valorar o dano e finalmente eu vou responder aos quesitos do juiz e das partes. O artigo 473 deixa bem claro que acabou a história do vidilaudo. Não existe mais vidilaudo. Na resposta aos quesitos, eu vou ter que ter a resposta conclusiva, ou seja, eu vou ter que demonstrar na resposta aonde está isto. Por exemplo, se a pessoa pergunta qual a atividade do autor, eu não vou precisar escrever na resposta ao quesito qual que é a atividade que ele fazia, mas eu vou ter que demonstrar. Posso escrever até vidilaudo, item, dados profissiográficos. Se pergunta se tem nexo causal, eu vou poder escrever vidilaudo, mas aonde? Vidilaudo, item, raciocínio técnico-pericial. Obviamente, na resposta ao quesito, quando eu reporto a um local dentro do laudo, ele vai ter que estar lá. Infelizmente, tem muito perito que coloca vidilaudo, na hora que você vai olhar no laudo, não tem nada daquilo que foi perguntado. Então, o perito é obrigado hoje a fazer a resposta conclusiva a esses quesitos. E deverá posteriormente, então, entregar esse laudo na data prevista pelo juiz para a entrega dele. Ok, entregue este laudo pericial
irão as partes se manifestar, o assistente técnico e os advogados da parte. E aí nós entraremos então na questão dos quesitos de esclarecimento. E o que diz o Código do Processo Civil com relação aos quesitos de esclarecimento e o perito judicial? Neste mesmo artigo 473, no seu parágrafo 2º, informa que o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público, e tem o dever de esclarecer o ponto sobre um laudo divergente apresentado pelo assistente técnico da parte. E no artigo 3º, se ainda houver necessidade de esclarecimento, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou assistente técnico a comparecer em audiência, formulando desde já esta pergunta sobre a forma de quesito. Sobre esses quesitos de esclarecimento, nós já comentamos no nosso vídeo passado. Você pode até clicar aqui ao lado para ter acesso de novo às questões sobre os quesitos judiciais, mas deixamos bem claro que o perito tem o dever de responder a todos esses quesitos. Então, apresentando o parecer do assistente, o perito deverá então respondê-los novamente e esclarecer a todos os pontos que tiverem controvertidos pela parte. Sobre essa questão de divergência entre o laudo do perito e o parecer do assistente técnico, eu vou ler para vocês uma parte de um artigo que foi feito por João Batista Optis e que está lá num outro site chamado saudeocupacional.org, que vocês podem buscar também. Um artigo extremamente interessante e importante para a gente entender sobre essa relação entre perito e assistente técnico e a necessidade dos esclarecimentos. Como já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. A divergência e confronto de ideias e entendimentos faz com que exista melhora na qualidade das provas técnicas. Nesse sentido, haverá ganhos importantes no esclarecimento da matéria técnica, consagrando-se o contraditório. O entendimento técnico sobre fato concreto pode mudar, dependendo de novos elementos trazidos aos autos, sejam fáticos ou até mesmo técnicos, possibilitando as partes participarem ativamente da produção da prova técnica. Ninguém é soberano onisciente, podendo estar equivocado em sua interpretação e análise, ou não ter analisado um determinado fato sob uma outra perspectiva. Esse confronto de ideias é fundamental e inerente à prova técnica. Outro efeito benéfico desse dispositivo é a necessidade dos peritos judiciais demonstrarem e motivarem a sua conclusão. Não podemos concordar que ainda hoje peritos judiciais concluam seu laudo sem evidenciar como chegaram àquele resultado. A necessidade de demonstrar como chegou à conclusão do laudo pericial está exposta no novo Código de Processo Civil, em seu artigo 473, que trata do conteúdo obrigatório do laudo pericial. De todo entendimento que nós temos sobre os deveres e como o perito deve atuar na Justiça do Trabalho, eu cheguei à conclusão que o perito tem 5 deveres principais. Quais são eles? As 5 características básicas do bom perito. Ser conhecedor com expertise sobre a matéria a qual irá dar seu parecer, bem como sobre toda legislação pertinente ao fato. 2. Apurar detalhadamente os fatos com imparcialidade, habilidade e perspicácia. Após a apuração, analisá-los e coordená-los, redigindo assim um laudo com clareza, metodologia e precisão. Não omitir ou silenciar sobre fatos que possam contrariar seu raciocínio, mas sim justificá-los quando da sua conclusão. 4. Oferecer sua conclusão baseada e fundamentada em aspectos puramente científicos e nunca baseada apenas em convicções pessoais. 5. Analisar as críticas feitas ao seu laudo como fazendo parte da luta judiciária, desde que estas sejam feitas dentro dos princípios da urbanidade. Se necessário, mudar sua conclusão pericial, caso seja alertado sobre equívocos existentes, não deixando que o orgulho se sobreponha à justiça. Terminamos assim o nosso vídeo de hoje.
E quem curtiu, bote um like aqui na nossa rede social, compartilhe aí com seus amigos. Qualquer dúvidas ou sugestões também comentem aqui nas nossas páginas. Obrigado e então até o próximo vídeo dos nossos temas.